Olá, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre os desnivelamentos do segmento ST no eletrocardiograma. Então vamos focar bastante nos pacientes com síndrome coronária aguda e infarto agudo do miocárdio. Bom, você já sabe que você precisa, para ter realmente o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra de ST, você precisa de um supra de ST que obedeça alguns critérios, né? E você precisa então de amplitude, você precisa do número de derivações e de morfologia do supra de ST. O que é isso? Tem que ter pelo menos 1 milímetro de amplitude, exceto em V2 e V3, que tem que ter mais amplitude, né? 1,5, 2 ou 2,5, dependendo, né? 1,5 milímetros para mulher em qualquer idade, 2 milímetros para homens acima de 40 anos e 2,5 milímetros para homens abaixo de 40 anos. Tudo bem. E derivações eu preciso ter pelo menos 2 derivações contíguas, né? Derivações que correspondem à mesma parede ventricular. E a morfologia tem que ser compatível com corrente de lesão aguda, predomínio de convexidade para cima. Só que, claro, eu posso ter várias morfologias, né? Isso pode variar bastante, inclusive isso depende um pouco do tempo de evolução do infarto. Aqui estão alguns exemplos, né? Em A, você tem um aspecto côncavo-convexo, mas predomínio de convexidade para cima. É infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Em B, um aspecto bem hiperagudo, né? Ângulo reduzido entre ponto J e segmento ST, que está supradesnivelado, e um supra de ST ascendente com onda T apiculada, muito ampla, sugere realmente fase hiperaguda do infarto com supra de ST. Numa fase aguda e não mais hiperaguda, esse supra de ST assume um formato menos ascendente, né? Ele fica um pouco mais retificado, mais horizontalizado, e há uma tendência de, enquanto isso ocorrer, formar-se mais onda Q patológica. Mais necrose vai se instalando, menos tecido viável permanece naquela parede. Então ele perde aquela fase hiperaguda, ele fica um pouco mais horizontalizado, e depois, numa fase mais tardia, na fase subaguda, muita onda Q patológica, né? Muita onda Q já está formada, isso significa que muito tecido necrosado já está instalado e não tem mais recuperação, não vai mais recuperar a função contrátil. E o supra de ST pode ainda se manter com um aspecto puramente convexo ou em abóboda, como está aqui na letra D, por exemplo. Então, alguns exemplos para a gente poder começar a treinar isso, né? O supra de ST indicando a parede acometida. Nesse primeiro exemplo, a gente tem um supra que começa em V1, em V2 ele fica bem amplo, em V3 também, em V4 aqui um supra de ST, até V5 e até V6 aqui, então um infarto com supra de parede anterior. E aquele aspecto côncavo-convexo, um pouquinho de concavidade e bastante convexidade predominando nesse supra de ST aqui. Esse outro exemplo que a gente tem é um supra de ST em D2, D3 e AVF, correspondendo a um infarto com supra de parede inferior, né? De novo, aquele aspecto côncavo-convexo, uma onda T bastante ampla, né? Sugerindo realmente uma fase hiperaguda indo para a fase aguda, né? Bastante tecido miocárdico ainda possível de ser recuperado. E já observem aqui que eu tenho uma imagem em espelho, a imagem recíproca na parede contralateral, que seria o infra de ST em D1 e AVL, a parede lateral alta. E esse outro caso também é de um infarto com supra de ST, agora na parede lateral alta, né? D1 e AVL tem o supra desnivelamento do segmento ST, e agora a imagem recíproca é na parede inferior, D2, D3 e AVF. E aí percebam que esse infra de ST em D2, D3 e AVF não significa isquemia nessa parede, mas sim o espelho do supra de ST que está na parede lateral alta. Então essa é a imagem em espelho do supra que está lá. Para que serve isso? Só para você realmente ter certeza de que aqui, de fato, tem supra, né, nessa parede aqui, e para corroborar esse supra, para te confirmar que existe supra e você deve realmente confirmar o diagnóstico de infarto, esse infra de ST ajuda você a confirmar isso. Então vamos falar de morfologia, já que amplitude está fácil de reconhecer, o número de derivações nas derivações contíguas, né, nas paredes ventriculares também já não é mais um desafio. Agora, a morfologia pode ser um aspecto mais complicado para algumas pessoas. Vamos desmistificar isso agora então. Vamos lá. A fase hiperaguda, como a gente já falou, fica bastante onda R ainda preservada, pouca onda Q formada.
e eu tenho um ponto J supradesnivelado e o segmento ST ascendente, um ângulo bem pequeno entre ponto J e o supra de ST. Onda T ainda bastante apiculada. Essa é a fase hiperaguda do infarto com supra de ST. Com o passar do tempo, começa a se formar um pouco mais de onda Q, como eu estou vendo aqui na parede anterior, né? Mais onda Q está sendo formada, até aqui em V4 eu tenho um pouquinho mais de onda Q. Eu não tenho mais aquela angulação tão pequenininha do ponto J com o segmento ST, ele continua um pouco ascendente, mas vai se tornando cada vez mais horizontalizado, né? Até ficar um pouco mais retificado, como está aqui em V2, bastante parecido com o segmento ST quase horizontalizado. Tá? E à medida que o tempo vai passando, isso vai acontecendo e a onda Q vai se formando e vai aumentando. Essa seria então a fase aguda do infarto com supra de ST. Então, de novo aqui, eu tenho um caso de infarto com supra de parede inferior, né? D2, D3 e AVF com supra de ST. Muita atenção, porque às vezes o QRS, né, o complexo QRS tem uma amplitude mais baixa, né? Então o complexo QRS é pequeno, às vezes o supra é pequeno também. Mas eu tenho que respeitar aquela regra do 1 milímetro de amplitude pelo menos. Mas aqui eu tenho pelo menos 1 milímetro, tenho cerca de 2 milímetros de amplitude do supra de ST na parede inferior. Agora, você sabe que isso é infarto com supra de ST, mas clinicamente esse paciente pode ter um comportamento diferente caso esse infarto com supra de parede inferior acometa também o ventrículo direito. Então, o infarto com supra pode acometer o VD por causa da irrigação coronária, né, que é compartilhada pelos dois locais, né, parede inferior e ventrículo direito. Então, você deve sim olhar, deve procurar o ventrículo direito no eletrocardiograma, já que ele não está demonstrado no eletro de 12 derivações. É importante que você o procure. Como fazer isso? A gente deve fazer as derivações não usuais, V3R, V4R, e se você quiser pode fazer até o V5R. Procurando supra de ST nessas paredes, o que poderia então representar infarto com supra de parede inferior mais VD, mais ventrículo direito. Bom, o que muda, né? O prognóstico é muito pior caso o VD esteja acometido. A condução clínica pode ser um pouco diferente. Isso vai, por exemplo, contraindicar o uso de nitrato e vai fazer você utilizar mais expansão volêmica caso o paciente evolua com choque, por exemplo, né, que pode ser por falência de VD. Então, V3R e V4R são simples de serem feitas. Você só vai pegar as derivações V3 e V4 e colocar do lado direito, o R representando então o direito, o R de right. Aqui foi tirado V1 e V2 e colocado em V3R e V4R. Pode ser feito dessa forma. Geralmente eu recomendo tirar V3 e V4, deixar V1 e V2 aqui quietinho, V3 e V4 viram V3R e V4R. E quando você imprimir o eletro, você só vai colocar o R na frente ali, dizendo que realmente você fez essas derivações à direita. E observem que tem supra de ST pequenininho em V3R e um pouquinho mais de supra de ST em V4R. Então, isso confirma infarto com supra de parede inferior com acometimento de VD. Você pode também pegar V5 e V6 e fazer V7 e V8, né? Derivações para procurar a parede posterior. Nesse caso foi tirado V3 e V4, também não tem problema, o importante é fazer a derivação, né? Mas foi demonstrado aqui que foi investigada a parede dorsal, a parede posterior, fazendo-se as derivações V7 e V8. Agora, nesse caso, a gente tem um desafio, que é bastante comum na prática, em qualquer pronto-socorro, a gente pode ter pacientes com bloqueio de ramo esquerdo. É isso que esse paciente tem nesse eletrocardiograma. No bloqueio de ramo esquerdo, nós vamos ter um QRS mais alargado, né, acima de 3 milímetros de duração, ou 120 milissegundos, pelo menos. E você tem V1 e V2 com predomínio de QRS negativo, enquanto o QRS fica predominantemente positivo em V5 e V6. Esse é o normal, é o esperado no bloqueio de ramo esquerdo. Só que também o bloqueio de ramo esquerdo cursa com alterações do segmento ST. Eu posso ter supra de ST em V1 e V2 e um infra de ST em V5 e V6. E D1 e AVL se comportam de forma muito semelhante a V5 e V6. Então isso é o esperado, é o normal do bloqueio de ramo esquerdo. Um desnivelamento discordante do QRS. Isso é o esperado. Então isso pode gerar muita dúvida, né? As pessoas às vezes não se atentam ao bloqueio de ramo esquerdo e ficam olhando só o desnivelamento do segmento ST. Isso é errado. A gente deve valorizar esse supra de ST, geralmente quando eu não tenho essas alterações importantes do complexo QRS.
Mas em alguns casos de presença de bloqueio de ramo esquerdo, aí sim eu passo a valorizar o desnivelamento do segmento ST. Vamos explicar isso. Vamos lá. No bloqueio de ramo esquerdo, o supra de ST normal, né, esperado, que tem que acontecer no bloqueio de ramo esquerdo, ele deve ser discordante do QRS, ou seja, QRS é positivo, eu devo ter um infra de ST. QRS é negativo, eu devo ter um supra de ST. Né? Só que esse infra ou esse supra devem ter uma amplitude limitada. Né? Ele não pode ser muito amplo se ele continuar discordante. Né? Ele não pode ter mais de 5 milímetros, e se tiver mais de 5 milímetros, ele não pode ser, essa amplitude não pode ser maior do que 25% da amplitude do QRS na mesma derivação. Certo? Ou seja, ele tem que ser discordante e tem que ser pequeno, pelo menos proporcionalmente ao QRS. Bom, então se eu tenho um desnivelamento concordante com o complexo QRS, como eu vejo aqui, por exemplo, em V5 e V6, eu tenho um supra de ST, onde eu tenho um QRS predominantemente positivo, esse não é o padrão esperado do bloqueio de ramo esquerdo normal. Isso aqui sim representa supra de ST na presença de bloqueio de ramo esquerdo. Essa é uma dica valiosa para você não deixar passar, não ficar supervalorizando qualquer paciente com bloqueio de ramo esquerdo e quadro clínico não sugestivo de síndrome coronária aguda, mas principalmente para não deixar passar esse diagnóstico num paciente com quadro clínico grave de infarto com supra de ST e bloqueio de ramo esquerdo. E o bloqueio de ramo direito? Bom, esse não interfere na análise do segmento ST, tudo bem? E se você tem ainda um bloqueio de ramo direito novo, na presença de supra de ST, isso, na verdade, é um critério de alto risco. Esse é um paciente de alta mortalidade. Vejamos aqui. Eu tenho um padrão de bloqueio de ramo direito, né? Eu tenho um padrão RS-R', um QRS mais alargado. Então, essa R em V1 é bem ampla. Esse R' geralmente é mais amplo, né? E uma onda S empastada, alargada. O atraso final da condução aqui, então, é representado pela onda S em V5 e V6. Né, ela que está atrasada, sendo que a ativação inicial dos ventrículos, né, o início do QRS, continua sendo estreito, a gente vê isso bem em V5 e V6. Mas veja que tem um supra de ST, que começa aqui em V2, pega V3, V4, V5, vai até V6, na presença de um BRD. Então isso denota realmente um quadro de alta mortalidade, o paciente realmente é grave, e eu devo valorizar aqui com certeza esse supra de ST, lembrando que o BRD não atrapalha a minha análise do segmento ST. E existem outros supras que eu devo lembrar, né? Supras que podem não representar infarto agudo do miocárdio, como por exemplo esse que tem o padrão da repolarização precoce, né? É um supra de ST com predomínio côncavo para cima, predomínio de concavidade para cima e não convexidade, como seria no infarto. Logo depois começa a onda T, né? E ainda eu tenho, logo depois do QRS, eu tenho um pequeno entalhe que a gente chama de anzol de pesca, ou fish hook, né, do inglês anzol de pesca mesmo. Esse entalhezinho, que significa o ponto J começando acima da linha de base, né, supradesnivelado, isso representa realmente uma repolarização precoce, que é bastante comum em pacientes jovens, por exemplo. Isso não tem nada a ver com infarto agudo do miocárdio. É uma alteração benigna, achada em muitas pessoas no eletrocardiograma normal, sem qualquer alteração estrutural do coração. Então, importante diferenciar esse supra de aspecto benigno do supra do infarto agudo do miocárdio com o supra de ST. Para você lembrar, esse é o supra que tem um aspecto feliz, né, sorrindo do segmento ST. O predomínio dele é de uma concavidade para cima. Quando você tem um supra predominando convexidade para cima, então parece que ele está mais triste, isso sugere realmente o supra do infarto, né? Então, o feliz é o supra benigno, é o supra da repolarização precoce. Um outro supra, não tão benigno assim, é o supra na presença de área eletricamente inativa, ou seja, na presença de onda Q patológica. Como a gente vê aqui em V1 até V3, né? Uma onda Q patológica importante aqui, né? A ausência de onda R, pouca onda R crescendo, quase nenhuma onda R logo depois da onda Q. E um supra persistente, aqui na verdade isso aqui não é infarto com supra atual, mas sim passado. Um infarto que não foi tratado oportunamente, não foi tratado no tempo correto,
evoluiu com onda Q patológica por necrose naquela parede. E esse suprapersistente pode se desenvolver por causa de uma discinesia, ou seja, um movimento paradoxal daquela parede, né? Na sístole, quando ela devia se contrair e, portanto, se mover para dentro da cavidade ventricular, na verdade ela sofre um estresse de parede, geralmente que vem da parede contralateral, e ela se move para fora, né? De tão frágil, de tão fraco que está aquele tecido, aquele miocárdio. Então essa discinesia, esse movimento paradoxal, pode se comportar eletrocardiograficamente como um supra persistente na presença de onda Q patológica. Esse é um supra que não é mais um infarto agudo na sua fase aguda ou hiperaguda, mas sim um infarto passado em uma parede que sofreu necrose grave e extensa. Então está aí representada essa parede anterior aqui com uma necrose muito extensa, né, que justifica agora essa discinesia e essa representação eletrocardiográfica. Mais alguns exemplos para o treinamento. Agora eu sugiro que você pare um pouquinho aí, pausa seu vídeo, dá uma treinada, avalie esse eletro, logo depois volta que nós já vamos dar essa resposta para você. O que nós temos nesse eletrocardiograma aqui é um supra de ST que começa aqui em V1, ele é bem amplo em V2, V3, em V4, em V5 ele persiste, em V6 ele tem um mínimo de supra de ST, mas também está presente em D1 e AVL. E aí percebam aqui também que você tem uma imagem em espelho em D2, D3 e AVF, confirmando para você que esse supra é de infarto realmente. Quando não é de infarto, você não tem imagem em espelho, a reciprocidade eletrocardiográfica. E ainda temos, percebam aqui embaixo, em D2 longo, você tem aqui um distúrbio da condução intraventricular intermitente, né? Você tem aqui um QRS um pouco mais alargado e algumas extrasístoles, já mostrando que esse tecido infartado está com um limiar arritmogênico um pouco mais baixo, e isso pode ser bastante grave num paciente com infarto com supra de ST. Isso justifica muitas vezes uma morte súbita, né? O paciente está bem e de repente começou um quadro clínico compatível com infarto e de repente uma arritmia ventricular grave e morte súbita. Nesse outro exemplo, vamos lá. Você tem um infarto com supra de ST de parede inferior, D2, D3 e AVF, já tem um pouco de onda Q formada, mas temos uma fase aguda ainda, né? Temos bastante onda R ainda preservada, um segmento ST um pouco ascendente, não tanto como seria na fase hiperaguda, e para corroborar isso, de novo, imagem em espelho em D1 e AVL, mas também tem imagem em espelho em V2, V3 e V4, né? E V1 também, desde V1 até V4. Então isso pode representar a imagem em espelho também na parede inferior, ou também pode representar um supra de ST na parede dorsal, né? Esse infra na parede anterior poderia também representar um supra da parede dorsal. Poderia ser isso aqui, uma imagem em espelho da parede dorsal, né? O que isso modificaria? Em nada, o diagnóstico não modificaria em nada, mas isso aumenta o território miocárdico infartado, então isso impacta em prognóstico, né? Se eu tenho um infarto ínfero-dorsal, o território é maior e geralmente o prognóstico é pior ainda. Só para você ficar atento que muito infra na parede anterior pode significar um infarto ínfero-dorsal e não somente inferior com imagem em espelho. E agora temos os infradesivelamentos do segmento ST. Então, por exemplo, nesse caso eu não tenho supra de ST, mas eu tenho um infra de ST difuso, né, envolvendo a parede anterior e um pouco da parede inferior. É um infra descendente, tá? Às vezes ele é horizontalizado, mas aqui é um infra descendente, um infra de ST importante que sugere isquemia miocárdica. Essa é uma das várias possibilidades eletrocardiográficas de uma síndrome coronária aguda sem supra de ST. Claro que merece atenção, merece acompanhamento e merece eletrocardiogramas repetidos de forma seriada, né? Mas entra naquele pacote diagnóstico de síndrome coronária aguda sem supra de ST. Mas isso aqui é bem compatível com isquemia miocárdica. O que eu chamo a atenção é que às vezes aquele infra de ST que te chama a atenção para uma síndrome coronária aguda, mas você classifica como sem supra de ST, portanto sem tanta urgência, muitas vezes você tem que ficar atento, porque aquilo pode sim representar uma imagem em espelho da parede dorsal, quando esse infra se localiza na parede anterior. Como nesse caso aqui. Eu tinha um infra isolado na parede anterior e um infra muito amplo, né? Desde a linha de base até o ponto J, então eu meço a amplitude, um infra muito amplo,
maior que 5 milímetros, geralmente, eu valorizo isso como um possível supra de ST da parede dorsal. Quanto que eu valorizo geralmente? Olha, pelo menos 1 milímetro de infra já tem que ser valorizado, como o supra de ST é valorizado com pelo menos 1 milímetro de amplitude, mas aqui, quando muito amplo, fique atento que a parede dorsal pode ter um supra de ST. O que foi feito nesse caso? V7, V8, V9, na suspeita de supra da parede dorsal, e olha a surpresa aqui, confirmado o infarto com supra de ST de parede dorsal. Essa manifestação eletrocardiográfica, no eletro de 12 derivações, na verdade, era imagem espelho, era reciprocidade eletrocardiográfica. Então, muita atenção a essa possibilidade, que esse é um padrão que pode passar escondido, pode passar despercebido para a maioria dos médicos. Então, você vai se diferenciar sabendo dessa possibilidade. Como que eu faço V7, V8 e V9? Eu sei que são derivações posteriores, mas onde exatamente eu coloco o eletrodo? Lembra que isso não vem no eletro de 12 derivações. Você pega o eletrodo, que seria V4, V5 e V6, por exemplo, né? E coloca mais para trás para produzir outras derivações. Quando você imprimir, vai sair como V4, V5 e V6. Você escreve em cima que é V7, V8 e V9. Onde que eu posiciono esses eletrodos? Vamos lá. Linha axilar posterior, linha escapular e linha paravertebral. V7, V8 e V9. Resolvido. Fiz isso e assim eu produzi V7, V8 e V9 no meu eletrocardiograma e confirmei. Nesse caso, eu confirmei infarto com supra de parede dorsal. Ou eu posso afastar infarto com supra de parede dorsal. Mas é muito simples, é rápido, fácil de fazer. Então, a dica é, faça o eletro, acompanhe o eletro do seu paciente, não tire ele do aparelho, não desconecte os eletrodos ainda, analise o eletrocardiograma, se for necessário, faça outras derivações, ou melhore a qualidade e reduz os artefatos do eletro, caso seja necessário, sem perda de tempo na síndrome coronária aguda. Isso é muito importante. Um outro padrão que você deve lembrar, que vai te diferenciar completamente dos que fazem o feijão com arroz na interpretação de eletrocardiograma. Esse também é um padrão que não configura infarto com supra de ST, mas é um padrão de alto risco e alta mortalidade. Você deve ficar atento. É o supra isolado de AVR com infra de ST de V1 a V6. Tá? Exatamente como a gente vê aqui, ó. AVR aqui em cima, supra desnivelamento do segmento ST, e um infra que começa em V2, em V3 tem um pouquinho, em V4, em V5 até V6 eu tenho esse infra de ST. Esse infra difuso na parede anterior, com supra isolado em AVR, sugere uma lesão obstrutiva grave, proximal na coronária esquerda. Então, geralmente, isso envolve tronco de coronária esquerda ou segmento proximal da artéria descendente anterior. Então, nesse caso, existe um grande território miocárdico envolvido sob risco, existe uma grande chance de morte súbita para esse paciente nas próximas horas. Isso aqui te sugere que o paciente seja submetido a cateterismo cardíaco de forma emergencial, sem perda de tempo. Um outro padrão para você lembrar é o padrão de De Winter. De Winter foi esse autor que identificou uma alteração muito precoce nos pacientes que evoluem com infarto com supra de ST. Que alteração é essa? É um pequeno infra de ST ascendente com onda T apiculada. Então essa alteração, aqui às vezes passa despercebida, né? Um pequeno infra de ST, uma onda T que começa a se tornar hiperaguda, tomar aquele formato amplo, né? Simétrica ou simetroide, mais estreita na sua base, apiculada e bastante ampla. Esse é o padrão de Winter, e em alguns minutos, geralmente, esse paciente evolui com supra de ST dessa parede. Então aqui a gente vê na parede anterior, aqui nesse eletro, esse infrazinho de ST aqui em V5 e V6, e onda T começando esse padrão de De Winter, né, apiculada, muito ampla, e começando a tomar um aspecto simetroide. Então, para você ficar atento, esse é um paciente que se apresenta precocemente. Então, como todo infarto com supra, ele tem altíssima gravidade, grande chance de morte. Então, fique atento que você tem uma oportunidade de tratar esse paciente precocemente, salvar aqui o miocárdio dele e reduzir e muito o risco de morte desse paciente. Mais um padrão de supra de ST para você lembrar. Como eu já falei, todo infarto com supra tem que ser valorizado, o prognóstico nunca é bom, você nunca deve dizer isso, tem que ser tratado de forma emergencial. Mas alguns padrões eletrocardiográficos sugerem grande território miocárdico sob risco e merecem tratamento emergencial, uma atenção muito, muito cuidadosa nesse paciente.
Esse é um dos padrões, é o padrão barbatana de tubarão. E realmente esse supra DST se assemelha à barbatana de tubarão, né, o shark fin. Você pode ver ali que fica bem ampla a onda T, isso sugere realmente uma onda T hiperaguda, fase inicial do supra DST, e um paciente com grande território miocárdico em risco na parede anterior. Alta mortalidade e grande chance de você salvar o miocárdio e salvar uma vida. Um outro padrão para você não esquecer e saber o que representa e para você se diferenciar. O padrão de supra DST em lápide, em formato de lápide, ou tombstone, que é lápide em inglês. Né? Lápide de cemitério mesmo. Né? Esse aspecto retangular do supra DST sugere, lembra uma lápide. Você deve lembrar disso. Isso também para te sugerir que isso é um infarto de grande extensão. O paciente tem um altíssimo risco de evoluir com complicações, choque, PCR e óbito. Então fique atento a esse padrão de lápide. Então tá aí, ó, é uma onda Q já começando a se formar, como está aqui nessa representação em V2 e V3, um pouco de onda Q já formada. Um supra DST muito amplo, né, lá em cima o ponto J, e logo depois você já tem um segmento ST bem retificado e ele quase que fecha como um retângulo aqui. Padrão em lápide, né? Realmente lembra a lápide de cemitério. E faz jus ao nome. É um cenário eletrocardiográfico que sugere alta mortalidade. Você não deve deixar passar mais tempo, deve tratar o paciente de forma emergencial, sem perda de tempo. Lembre-se disso. E de novo aqui temos um bloqueio de ramo esquerdo com o supra DST. A dúvida é infarto com supra DST na presença de BRE ou não é? É aquele supra já esperado no bloqueio de ramo esquerdo. Aqui, para você lembrar, não se esqueça, é BRE com supra DST concordante. E você esperava um supra DST discordante, né? Você esperava um supra DST em V1 e V2 somente, como está aqui. Mas existe supra DST em V5 e V6. Na verdade, desde V4, né? V4, V5 e V6, eu tenho QRS com predomínio de polaridade positivo, porém, o desnivelamento do segmento ST é concordante com o QRS, não discordante. Eu tenho supra e não infra DST nessas derivações. Isso realmente sugere infarto com supra DST na presença de BRE. Nós chamamos isso de critérios de Sgarbossa. É a autora que descreveu esse padrão de concordância ou discordância eletrocardiográfica na presença de BRE. Então, se o supra ou se o desnivelamento for concordante para tudo, isso realmente representa infarto com supra DST. Se é discordante, procura a amplitude e avalia ela de forma proporcional ao QRS. É isso que você vai procurar. De novo, na presença de bloqueio de ramo esquerdo novo, esse supra DST sugere altíssima mortalidade, grande território miocárdico em risco, um padrão para você lembrar, não se esqueça mais, para se diferenciar e tratar os pacientes de forma adequada quando eles tiverem esse achado eletrocardiográfico. E esse outro supra, mais uma vez, sugiro que você dê uma pausazinha, tente fazer sua avaliação e logo depois se liga de novo para a gente poder fazer a análise. Então vamos lá. Aqui eu tenho um supra DST que começa em V3, mas é um supra bem pequenininho por causa do QRS também pequeno. Em V4 um pouquinho de supra DST, em V5 um suprinha de ST, em V6 também. Então eu tenho aqui derivações contíguas, mas espera lá. Eu também tenho um suprinha de ST em D2 e um pouquinho em AVF. Agora bagunçou tudo, porque não são mais derivações contíguas, né? Eu tenho um supra de pelo menos 1 milímetro, porém não respeitando derivações contíguas somente, né? Ele pega pelo menos 2 ou mais derivações contíguas, mas pega outras paredes diferentes entre si. E percebam que nenhuma onda Q foi formada, né? Eu já teria um segmento ST um pouco mais horizontalizado com um pouco mais de onda Q patológica. Não tem nenhuma onda Q formada aqui. E vejam a morfologia, né? Eu tenho um predomínio, nesse caso aqui, de um segmento ST côncavo para cima. Portanto, côncavo lembrando um sorriso, né? Lembrando um sorriso sugere benignidade. Então, nesse caso, não é uma repolarização precoce, né? Como seria no paciente jovem com aquele anzol de pesca, aquele entalhe, aquela pequena fragmentação ao final do QRS. Esse é um caso de pericardite. Tá? A pericardite pode ter esse supra DST difuso com morfologia não compatível com corrente de lesão. Então, não é infarto, isso é pericardite.
que pode confundir bastante é que o paciente pode ter uma clínica de dor torácica, pode ter essas alterações eletrocardiográficas e pode ter alterações enzimáticas, né? Marcadores de necrose miocárdica podem estar elevados. Mas isso tem que ser bem diferenciado de um infarto, né? Uma das dicas é essa dica do eletrocardiograma. É um supra sorridente, né, que não respeita uma parede somente e que não desenvolve onda Q na sua evolução. Então, você já sabe matar isso aí. Fácil para você agora. É bom para você se diferenciar realmente, porque esses casos também acontecem com uma relativa frequência. Então, em relação a desnivelamento do segmento ST, essa é a aula que não pode faltar antes de você ir para o plantão, né? Você deve se preparar para esse paciente com infarto com supra de ST. Essa análise detalhada é fundamental para uma boa avaliação, uma boa assistência, para você realmente se diferenciar do grosso, né? Dos médicos que mal sabem analisar um supra de ST. Então é fundamental que você reconheça esses padrões. Então, até a próxima aula.